Oi, gente, chegamos com a Hora do Vale. Vocês passaram bem o fim de semana? Eu espero que sim. Espero que todo mundo tenha recarregado as energias, porque a semana vai ser intensa. E como eu sempre digo aqui toda segunda-feira, que a nossa semana seja leve e cheia de boas notícias, porque a gente merece. Bora juntos então? Última semana de fevereiro, semana pré-carnaval, e a gente segue juntos até 12h30 pela TV e também pela internet, no canal TH+ SBT no YouTube. O jornalismo do SBT conseguiu o que muita gente queria. Uma entrevista exclusiva com a grávida de Taubaté. Vocês lembram dela, né? Maria Verônica conversou com Celso Portiolli e a gente vai dividir com vocês os melhores momentos dessa entrevista ao longo da nossa hora. Agora, vem só um trechinho. Vamos ver. Você sabendo que você não estava grávida, chegando perto dos 9 meses, você tinha que dar um fim a essa história. Se você não tinha nada na cabeça para depois do parto, você não tinha crianças. Como você ia parir? Você não pode ter criado essa história de que foi a seita que tirou a sua barriga para inventar uma justificativa para dar um fim nessa história que não tinha fim? Era uma história sem fim, uma gravidez que não existe. Mas você pensa comigo, se eu tivesse criado essa história, eu estaria aqui para quê? Eu fiquei 13 anos em silêncio, eu fiquei 13 anos ouvindo tudo que você pensa de todo mundo. Eu poderia continuar o resto da minha vida em silêncio. Por que você está aqui? Porque eu queria dizer para as pessoas que tudo aquilo que elas viram a mídia falar existia um pouquinho mais. Existia, algumas pessoas me perguntam assim, mas você teve um problema psicológico? Eu posso ter tido um problema psicológico. Posso ter tido, eu tive a gravidez psicológica, mas o agir do demônio ali também existiu. A Maria Verônica fala durante boa parte da entrevista de participação em uma seita e que isso teria influenciado toda essa mentira. Ela conta em detalhes tudo o que aconteceu durante a preparação dessa gravidez, durante esse tempo todo de mentira e durante o momento em que essa farsa foi revelada. Durante a nossa hora, você vai acompanhar outros trechos desse depoimento, dessa entrevista exclusiva concedida ao Celso Portiolli. Você se lembra dessa história? Você se lembra desse assunto? Me conta no WhatsApp da redação, que é o 997524005. Esse assunto é um assunto sério, mas ao mesmo tempo é impossível a gente ouvir tantos detalhes sem a gente se perguntar o porquê disso tudo, o que levou a isso tudo, enfim. A gente vai ouvindo juntos e conversando juntos sobre esse assunto, tá bom? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação e fica aí, porque você vai ver outros trechos surpreendentes dessas revelações exclusivas à equipe do SBT. Agora a gente vai para Caçapava conversar ao vivo com o Pedro Coralha. A cidade confirmou a morte de um homem de 52 anos por febre amarela. Oi, Pedro, bom dia para você, bem-vindo. Olá, Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Estamos aqui em Caçapava para falar um pouco sobre a febre amarela na cidade. Como você bem disse, na última sexta-feira foi confirmada a morte de um homem de 52 anos, morador de Caçapava, no bairro Piedade. Nós conversamos agora com a diretora da Vigilância em Saúde, Camila Micheleto, que nos atende nessa manhã. Camila, bom dia, obrigado por conversar com a gente. Sobre esse caso, primeiramente, como que está a cidade, de Caçapava em relação à febre amarela? Teve outros casos? Como é que está a situação na cidade? Muito bom dia. Bom dia. Então, a gente tem caso suspeito humano, é só esse, né? Que é confirmado, né? Que a gente teve notificação. E a gente também tem um primata, que foi encontrado uma carcaça, um bugio, que ele está ainda em exames. E como que é o trabalho da prefeitura, da secretaria nesse combate à febre amarela, nesse trabalho, o que está sendo feito aqui na cidade? Sim, em janeiro, no início de janeiro, a gente recebeu o alerta do Estado que a gente já poderia, de acordo com o deslocamento do vírus no corredor ecológico, a gente já poderia estar entrando em área de risco. Então, a gente já começou os trabalhos de bloqueio vacinal, procura por primatas, a partir de 21 de janeiro. Desde então, foram intensificada a vacinação. Ao longo do tempo, a gente veio fazendo isso. Até essa suspeita que chegou para a gente no dia 14, foi notificado pelo Hospital de São José,
no dia 14, que no dia 15 o paciente foi transferido para São Paulo, mas veio a óbito, e a confirmação veio para a gente no dia 21, que era um caso de febre amarela. E sobre a população, né? A população tem que se preocupar, não? Qual o trabalho, por exemplo, a pessoa está em casa, às vezes teve algum sintoma, não? Como se atentar? O que a população de Caçapava, tendo esse medo, pode ficar atento à saúde? Tá. Primeiramente, é bom a gente explicar que essa febre amarela é a febre amarela silvestre, então a transmissão dela está em zona rural, parte de mata, que ainda o vetor, ele é um vetor na área de mata, não é o Aedes aegypti, que é chamada a febre amarela silvestre. Então, a gente pede para as pessoas, principalmente que frequentam, né, os frequentadores de área rural, que moram ou trabalham ou vão final de semana, que essas pessoas principalmente estejam vacinadas e quem foi nos últimos dias, se tiver algum sintoma, como febre súbita, dor de cabeça, dor no corpo, vômito, pode procurar a unidade de saúde mais perto da sua casa, que são os postinhos, para passar pelo médico. A vacina está disponível no UBS? Como é que funciona? Sim, a vacina ela é uma vacina que faz parte do calendário vacinal, então ela está sempre disponível nas unidades de saúde. O adulto ele toma uma dose só e hoje ela está no calendário, depois de 2018, ela entrou no calendário de crianças, que é com 9 meses, e a segunda dose com 4 anos. Então ela é o tempo todo disponível e a gente vai... E essa semana a gente começou a intensificar, estamos fazendo nas áreas de risco, né, que hoje a transmissão foi comprovada na Serrinha, a equipe da Vigilância Zoonose com a epidemiológica está lá vacinando hoje e ela continua nas unidades de saúde do município. Para encerrar, você falou que encontrou também uma carcaça de um bugio, né? Por exemplo, se a população então encontrar alguma carcaça, entrar em contato com vocês também? Sim, a gente pede para caso encontre uma carcaça de macaco ou algum macaco com sintomas, doente, pode entrar em contato com a Vigilância em Zoonoses, tem o WhatsApp, 3653-2009, funciona durante a semana, né, em horário comercial, mas se mandar mensagem no final de semana, eles vêm na segunda para capturar um macaco. Tá ok, então Camila, muito obrigado por nos atender. Então, Marcela, essas recomendações ser passadas pela diretora da Vigilância em Saúde aqui de Caçapava, trazendo um panorama geral sobre a febre amarela aqui no município. Camila, Marcela. Obrigada, Pedro. Obrigada pelas informações. Até mais tarde. Em Lorena, um incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus. 32 veículos ficaram destruídos. Os bombeiros contaram que o fogo começou no final da manhã de domingo e rapidamente se espalhou. As causas do incêndio ainda serão apuradas. A Defesa Civil também foi chamada para atender a essa ocorrência. Ninguém se machucou. A prefeitura afirmou que os ônibus incendiados pertenciam a uma empresa terceirizada responsável pelo transporte escolar dos alunos da rede municipal. Hoje, em função desse incêndio, os alunos ficaram sem o transporte. Os mais impactados, também de acordo com a prefeitura, foram os alunos da zona rural. A prefeitura comentou que avisou os pais ontem mesmo e que hoje teve aula normalmente. A prefeitura ainda falou que está conversando com a empresa responsável pelo serviço para que o atendimento seja normalizado o quanto antes. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com a empresa responsável pela frota. Em Lorena também, vocês se lembram que na sexta-feira eu conversei com vocês sobre o caso de um botijão de gás que explodiu em um apartamento? Lembra dessa história? A dona do apartamento ficou ferida durante a explosão e, infelizmente, acabou falecendo no sábado. O corpo dela foi velado e cremado ontem em São José dos Campos. No fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal, em operação na Via Dutra, prendeu 2 homens e apreendeu 2 carros roubados na altura de Jacareí. 2 irmãos, moradores de Santa Catarina, conduziam 2 veículos de luxo pela rodovia quando foram abordados pelos policiais. Depois de uma inspeção, ficou constatado que os carros estavam com placas adulteradas e haviam sido roubados no Rio de Janeiro no comecinho desse ano. Os irmãos, de 27 e 31 anos, foram levados à central da Polícia Judiciária de Jacareí. Ainda falando sobre Jacareí, a prefeitura está de olho naqueles modelos de veículos que parecem motos elétricas, mas que não são. Os modelos de tração elétrica têm ganhado as vitrines das lojas, mas o que também tem chamado a atenção são os modelos irregulares movidos a combustão. A Prefeitura de Jacareí tem intensificado a fiscalização sobre o uso desses veículos nas ruas. A norma federal que trata desse tema, estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, diz que toda
veículo de 2 rodas acionado manualmente, né, motorizado, ele não é uma bicicleta elétrica, né, ele é um ciclomotor. E a gente tem notado, né, nos sinistros, nos acidentes de trânsito aqui na cidade, uma grande incidência dessa bicicleta artesanal, que é uma bicicleta transformada artesanalmente num ciclomotor. Então ele se equipara a uma moto, uma motocicleta com uma baixa cilindrada e por ser precário, né, de forma clandestina, a maneira que é feita, a letalidade, né, o número de mortes com esse tipo de veículo tem sido muito grande. Outro problema ocasionado pelos ciclomotores modificados é a poluição sonora e o incômodo do sossego. A perturbação do sossego é muito reclamado aqui em Jacareí, no final do ano em outras cidades também, por conta dessas bicicletas que não têm o sonorizador correto no seu escapamento. Aqui no pátio de Jacareí existem mais de 200 modelos de bicicletas artesanais como essa aqui. E elas oferecem muitos riscos porque são feitas de forma irregular e pode ocasionar acidente entre motoristas e pedestres. Mas olha só como ela se assemelha a uma moto. Tem partida elétrica, acelerador, motor, escapamento e um sistema de correia bem reforçado. Também um banco parecido com o de uma moto e até tanque de combustível. O maior risco desses veículos é que eles não têm nenhum controle de velocidade. Aqui em Jacareí, a lei de trânsito autoriza a gente recolher. Como o veículo não tem emplacamento, ele vai pagar o guincho, vai pagar a estadia no pátio. Porém, aqui em Jacareí a gente tem a lei de posturas que enquadra ele em uma outra violação e daí ele recebe uma multa no CPF dele, pela desobediência ao Código de Posturas e Normas da cidade. Então, nesse caso, e se for o filho, o pai que responde por isso. Então, é muito importante e, infelizmente, tem acontecido muito. Os ciclomotores elétricos também devem ser fabricados de acordo com as leis federais de trânsito. De acordo com o Senatran, apesar da fabricação e comercialização das populares bicicletas elétricas serem legalizadas, também precisam seguir uma série de normas. O ciclomotor, por exemplo, não pode andar em ciclovias, em ciclofaixas, não pode andar na calçada, né? Ele tem que andar na via, respeitando as regras de circulação, conduta e circulação da via aplicada aos outros veículos. Se o condutor estiver infringindo a lei, aí tem todo o capítulo do Código de Trânsito que trata das infrações, né, e os requisitos de apreensão, ou se estiverem andando onde não estão autorizadas a circular, ou se o condutor não tiver com a habilitação correta. Então, isso é motivo para retenção e apreensão em alguns casos, conforme dispõe o Código. Com as mudanças nas normas de trânsito em 2015, os municípios têm autonomia para regulamentar o uso dos ciclomotores elétricos. A resolução do CONTRAN, que trata do tema tanto das bicicletas elétricas como dos ciclomotores, ela dá o poder ao município para regulamentar a circulação desses veículos, como o próprio Código de Trânsito já o faz, né? Então, cabe a cada município estabelecer se deseja que esses veículos circulem em suas vias, se há alguma necessidade de restringir a circulação. Então, isso tem que ser feito por ato do município. Eu não tenho como falar de uma forma geral, porque são muitos municípios. A gente volta a falar sobre a grávida de Taubaté. Depois de 13 anos em silêncio, ela falou com o SBT. Ela concedeu uma entrevista exclusiva ao Celso Portiolli no Domingo Legal. E a gente está exibindo aqui os melhores trechos dessa entrevista bombástica que está todo mundo comentando. Você viu um trechinho do que ela comentou com o Celso no começo do jornal. Ao longo da nossa hora a gente vai exibir outros trechos e agora a gente exibe mais um. A Maria Verônica comentou que ela inventou essa gravidez dos quádruplos, essa ideia surgiu quando ela ingressou em uma seita religiosa. Vamos acompanhar mais um trecho da fala da grávida de Taubaté. Recentemente você postou no seu canal do YouTube dizendo que você não se sentiu realmente acolhida pela sua família, você acabou se afastando e aí você começou a se aproximar de uma seita. Exato. Eu já estava namorando o Kleber e a família do Kleber participava dessa seita. Então, ali eu conheci
eu gostei, eu fui muito bem acolhida e então eu decidi fazer parte dela. Você sempre soube disso, que era uma seita? Que se tratava de uma seita? Não. Você viu o que lá? Eu vi muitas coisas. E assim, no primeiro momento, o que eu vi foi um acolhimento. Então, eu fui acolhida. Aquilo que eu não tinha na minha casa, aquilo que eu não tinha com os meus pais, aquilo que eu não tinha vivido ali durante aquele 1 ano que eu acabei namorando o Kleber depois de tudo isso, eu não recebia. E lá eu recebi um acolhimento. Depois, conforme eu fui participando, que eu fui entendendo que não era o que eu esperava que fosse, mas isso depois de muitos anos que eu já vivia aquilo. Foi a minha vida durante 7 anos. 7 anos? 7 anos. Tinha rituais? Você participava de rituais? Tinha. Vestimentas diferentes? Tinha. Como eram os rituais? Vamos dizer assim, trabalhos para colocar em lugares. Por exemplo, eu não gosto do Celso e eu quero que ele sofra. Então, ele vai sofrer. Era mais ou menos isso. E você se sentia bem nesse ambiente? Muito, muito bem. Muito bem. Muito bem, de verdade. Eu me sentia muito bem. Havia um líder? Alguns. Alguns? Tinha uma hierarquia dentro dessa seita? Sim. E você respondia não digo a você que tinha, porque ela ainda existe. Então, ela ainda tem. Ela ainda existe? Ela ainda existe. Por isso que, até hoje, eu sempre digo seita, porque eu sempre soube, sempre fui orientada, que se eu falasse abertamente, eu teria que arcar com essas consequências. Então, exatamente por isso, eu sempre disse seita, pois seita abrange tudo. Seita é um conjunto de pessoas que vivem uma crença. Porque quando eu decidi vir para falar, eu não decidi vir falar para poder apontar o dedo para ninguém e nem dizer assim, mas ela está dizendo que ela é uma coitadinha. Eu nunca disse a ninguém que eu era uma coitadinha. Perdi a vida, vamos dizer assim. Eu vivi 13 anos no meu silêncio porque eu sabia que eu não estava pronta para falar. Porque se eu tivesse vindo há 13 anos atrás te ver e ter essa conversa com você, eu estaria aqui para apontar. E não é a minha intenção. A minha intenção foi voltar, não para apontar, mas para dizer sim, eu errei, eu pedi desculpas para quem eu consegui, para quem eu encontrei, mas para dizer para as pessoas que existe coisas assim e que é possível você um dia mentir como eu menti, viver como eu vivi e se levantar. No próximo bloco tem mais um trecho dessa entrevista polêmica, exclusiva do SBT. A gente fala agora sobre a chuva forte que caiu ontem em Taubaté e causou problemas de verdade na cidade. Inclusive, o pessoal que trabalha aqui na TV e mora lá contou que os ventos estavam fortes demais. A Defesa Civil confirma essa informação. A ventania atingiu até 110 km por hora. Com isso, mais de 40 árvores caíram, postes e até carros foram derrubados. Baita estrago, a gente está vendo aí algumas imagens, ninguém se machucou, tá? E essa notícia também é um dos destaques do nosso portal thmais.com.br/vale, é só digitar esse endereço eletrônico ou então apontar a câmera para o QR Code que já vai aparecer aí na tela da sua televisão, mas digita lá thmais.com.br/vale que você encontra essa e tantas outras notícias, inclusive já também vários outros trechos no nosso site dessa entrevista com a grávida de Taubaté, entrevista exclusiva para a equipe do SBT. Para hoje, pessoal, a previsão não descarta novas pancadas de chuva, tá bom? É bom que todo mundo fique atento. A última semana de fevereiro começa com temperaturas altas e chance de chuva principalmente à tarde e à noite. Em São José dos Campos, a máxima fica em 32 graus. Para Taubaté, a previsão fala em máxima de 34. 32 é a máxima esperada para hoje à tarde em Queluz. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, a máxima não deve passar dos 25 graus.
Já já você confere mais um trecho da entrevista exclusiva com a grávida de Taubaté. No próximo bloco a gente fala sobre uma campanha de doação de sangue pré-carnaval. Em muitas cidades a folia já começou. No fim de semana, inclusive, teve agito aqui em São José. E a gente te mostra o que rolou na Rua do Samba. 11h50, eu volto já. Hoje, 9h05 da noite, Elisa é determinada. A Pilar vai ver que eu sou muito melhor que ela em alguma coisa. Como assim? Norma tá caçando o problema. Então eu tô cuidando desses 4 que pegaram catapora. E vai entrar em pânico. As bolinhas vermelhas já apareceram no rosto dela. Pelo que a gente tá lendo nos livros, isso é normal. Hoje, 9h05 da noite, a Caverna Encantada. Você está assistindo a Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. E a oferta mais esperada da noite ainda está aqui. T-Cross, apenas R$ 89.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Riso 5, só R$ 78.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale. Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. Wow, this is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita, maplebear.com.br. Carnaval Pinda 2025. É a cidade chamando você para se divertir com os amigos e a família na nossa folia. Vai ter muito bloco na rua, nas praças e no parque da cidade, com atrações para todas as idades. Vem ser feliz com a gente. Programação completa no site da Prefeitura, pindamonhangaba.sp.gov.br. Carnaval Pinda 2025. Folia que se renova em alegria. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes, mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. Aqui tem você todo dia. 11h53, estamos de volta com a Hora do Vale. Você que ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo. A gente está hoje repercutindo uma entrevista com a grávida de Taubaté. Ela mesma, exatamente, aquela que inventou aquela gravidez, que virou meme no país inteiro, que ela estava grávida de 4 filhos, vocês se lembram? E essa farsa foi descoberta. Isso parece que foi ontem, mas foi há 13 anos. 13 anos que ela ficou em silêncio e agora ela decidiu falar. Ela falou com exclusividade ao SBT, uma entrevista feita pelo Celso Portiolli, que está repercutindo no país inteiro. A gente já ouviu alguns trechos que ela fala sobre uma seita religiosa que teria sido a principal influência para que ela inventasse e mantivesse uma mentira, essa farsa toda da gestação, e como é que foi quando ela decidiu falar que tudo era uma mentira. A gente vai ver mais um trechinho dessa entrevista exclusiva. Essa seita que você citou, ela cultuava o quê ou a quem? Ao demônio. Ao demônio? Ao demônio. E você se sentia bem lá? Eu me sentia. Eu gostava de conversar com ele. Mas o que você foi buscar nessa seita? Olha, ô Celso, eu fui buscar amparo. Então eu tô dizendo pra você assim, com toda a sinceridade do mundo. Eu não tinha medo de conversar com eles, eu conversava direto
com eles, direto com os demônios mesmo. Como era essa conversa? Era muitas vezes de baixo calão, mas eram conversas normais, como nós estamos aqui. E a gente fazia ali, cultuava as imagens, que também existe, como nós católicos, né? Temos as nossas imagens, eles também têm, e não visíveis, né? Como nós temos, a gente costuma ter uma imagem de Nossa Senhora na sua sala. Eles não têm. Se você chegar na casa deles, você nunca vai imaginar que eles participam disso. A família do Kleber, por exemplo, eles vivem isso 30 anos. Como que sua família reagiu quando soube que você estava numa seita? Eles só souberam na madrugada do dia 20. Na madrugada do dia 20, do dia 19 para o dia 20, já era dia 20, quando a minha irmã me tirou de dentro da onde acontecia a seita. Assim que o seu filho nasceu, o Eduardo, o seu marido fez vasectomia a pedido da seita. Deles. Por anos eu me perguntei por qual razão, mas eu nunca tive essa resposta. Outras respostas serão dadas ainda hoje, durante a nossa hora. A gente vai voltar com mais trechos dessa entrevista exclusiva ao SBT. A Juliana de Guaratinguetá, ela está assistindo a gente. Muito obrigada pela sua companhia, Juliana. E ela fez um comentário aqui que eu queria dividir com vocês e também perguntar a opinião de vocês sobre esse assunto da grávida de Taubaté e todas as revelações que 13 anos depois ela fez com exclusividade ao Celso Portiolli. Juliana falou o seguinte, de Guaratinguetá: o que eu acho é que ninguém faz isso estando mentalmente saudável. Essa mulher, a grávida de Taubaté, foi e continua sendo mais hostilizada pela população do que a Suzane von Richthofen, que matou os pais. Para zombar e hostilizar são muitos, mas para estender a mão e oferecer uma ajuda psiquiátrica, não tem ninguém. A inversão de valores na nossa sociedade é uma doença. Ô Juliana, você sabe que eu concordo com você dessa questão do julgamento, das pessoas apontarem sempre o dedo para outras pessoas? Isso é uma coisa muito cruel da nossa sociedade e acontece muito mais do que a gente imagina, em menor ou maior escala. O caso da grávida de Taubaté recebeu, claro, muitos apontamentos, muitos julgamentos, porque foi um assunto, uma história que no começo comoveu o país inteiro. Vocês se lembram quantas vezes ela foi a programas de televisão, quantas pessoas tentando ajudar aquela pobre família grávida, uma mulher grávida de 4, enfim. E aí depois que todo mundo viu que era uma grande mentira, muitas pessoas se sentiram enganadas. E também é compreensível isso. Mas eu também concordo com você, respeitando todo tipo de crença e religião, tá bom, pessoal? Que fique bem claro isso. Mas eu concordo que as pessoas, estando mentalmente saudáveis, não fazem esse tipo de coisa e acham isso normal durante tanto tempo, né? Tomara que ela tenha, se de fato for constatado alguma coisa, a pessoa precisa querer ajuda também. Tenha todo esse acolhimento e essa, principalmente médica, né? Psiquiátrica, para poder continuar uma vida que foi marcada e vai ser para sempre, com um assunto tão polêmico. Vocês lembram que ela foi, inclusive, fantasia de carnaval várias vezes? Quando a gente fala de Taubaté, muita gente da cidade fica até incomodado. Poxa, a história da grávida de Taubaté fez a gente, tudo que é de Taubaté, falar, será que é da grávida de Taubaté? Virou sinônimo de mentira isso. Quantos memes não foram criados lá atrás, há 13 anos, e continuam repercutindo ainda hoje? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Faz como a Juliana, manda mensagem para cá, 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. A gente fala sobre fantasia, sobre carnaval, acabei de citar, de lembrar, na verdade, que a grávida de Taubaté foi durante algum tempo, e não duvido se ela voltar a ser assunto de carnaval agora também, porque as pessoas fazem piada de absolutamente tudo. As festas de carnaval já começaram e daqui para frente é só folia todos os dias praticamente. Tem várias cidades da região que receberam blocos, grupos de carnaval, grupos de samba principalmente, embalando os foliões. Aqui em São José, nossa equipe acompanhou o que rolou na Rua do Samba. Vamos ver juntos. Carnaval é alegria e os esquentas para essa época do ano estão espalhadas por toda a São José dos Campos. É claro que existe uma pluralidade de ritmos, mas a Rua do Samba vem tentar resgatar o samba raiz e trazer a alegria de sambar nas ruas do Carnaval. E claro, colocar
tá todo mundo, ó, com samba no pé. A gente quis trazer o samba raiz, resgatar o samba enredo, né? Que em São José há muito tempo tá ausente, né? E essa é a nossa proposta, de trazer um samba para a população. Um desafio e tanto, mesmo para quem já é do samba há tanto tempo. O Bruno e a Luana são os organizadores do evento e precisaram trazer para as ruas o que antes ficava apenas dentro das casas de shows. A expectativa está muito grande, a gente vai fazer também todos os dias de carnaval aqui nessa praça maravilhosa. E quem vier pro carnaval aqui na Rua do Samba, o que vai encontrar? Vai poder sambar bastante. Vai poder sambar bastante numa verdadeira roda de samba, com samba enredo, com samba raiz. Olha, eu achei a família do samba. Eles foram 001, 002 e 003, respectivamente, para pegar o abadá e já garantir o lugarzinho ao sol na Rua do Samba, é isso mesmo? Como que é o nome da senhora? Roseli. Dona Roseli, a senhora já veio cedinho, que hora você chegou aqui? 9 horas. 9 horas. E a senhora gosta mesmo de samba? Adoro. E qual é o seu histórico com o samba, desde quando começou? Olha, sempre gostou? Eu sempre saí em escola de samba, o meu marido também. Nós somos do tempo do GEMEC, que é da GM. Já saí grávida. Já desfilou grávida? Já desfilei grávida de 6 meses. Meu Deus, mas você era o quê? Era bateria da bateria? Não, nada. Ele que é baterista. Ele sempre foi baterista. Olha. Adora o surdão. E na época que tinha carnaval aqui em São José dos Campos no samba, nas escolas de samba, vocês saíam sempre, então? Todas. Isso que legal. O senhor, então, participava então, ativamente do carnaval, do samba, das escolas de samba? Sim, eu tocava na ala dos batuqueiros. Era na Imperatriz Juazeirense, agora no Bloco da 100, que não saiu esse ano, mas estamos aí. E você, como filha de pessoas amantes do carnaval, do samba, aprendeu a gostar também? Sim, sempre também saí em escola de samba, né? Desde quando você fazia o quê? Também. Saí nas alas, né? Nas alas também. E infelizmente, realmente, o Carnaval de São José era muito bom antigamente e hoje em dia já não tem mais. Espero que volte a ter o Carnaval novamente nas ruas, que está faltando em São José. Mas essa iniciativa de ter o samba de rua já é um pontapé ali que dá aquele calorzinho no coração, você lembra daqueles momentos legais? Isso, exatamente. A gente sente falta, muita falta. Olha, eu vou ser sincero, eu sou péssimo. Eu queria saber se vocês podiam me ensinar a fazer uns passinhos de samba. Como que é? Tô com o pé machucado. Vocês estão ainda aquecidinhos no samba? Vocês podem me... Pra lá e pra cá, pelo menos? Será que ainda tem samba no pé? Aqui tem muita alegria, muita jovialidade, porque o samba é isso, né? Alegria. Se Deus quiser, vai voltar o samba em São José. Mas hoje a senhora vai aproveitar, vai conseguir sambar um pouco? Sim. Então vamos sambar junto e vamos aproveitar esse evento. Tchau. E não para por aí, no sábado foi só o esquenta. A Rua do Samba vai trazer muito mais samba raiz durante os dias de carnaval para a alegria dos foliões sambistas. Os principais grupos de samba da região, né, que é o Cavaleiros de Jorge, Tanacuca, vai ter o pessoal da Velha Guarda, o Maurício, o Silvão, que é um cara que trouxe o samba aqui para São José há muito tempo, a Glauce, né, não sei se eu falei, e vai ter a bateria Vale Samba Show, que vai representar a parte da escola de samba. Então o povo pode vir que vai consumir muito samba bom aqui. Então samba para mim, né, é poder demonstrar alegria, mas de uma forma respeitosa, né? Eu acho que o samba ele tem isso. Ele agrega a família, ele agrega o filho, ele agrega o avô, ele agrega a comunidade. Quem chega no samba, numa roda de samba, sempre é bem-vindo. Acho que é o que define melhor um samba, um bom samba de verdade. Combina? Eu amo carnaval, amo samba, amo que alegria. Eu também amo essa alegria do carnaval. O ano está só começando, né? As festas não param. Tem carnaval, tem Páscoa, tem tantas outras festas que não são sazonais. E se você quiser trabalhar no ramo de festa, você pode faturar muito com a ajuda da Compacta Print. O carnaval está chegando e com ele a oportunidade de você ter o seu próprio negócio
na área de alimentação, certo, Ari? Opa, exatamente, meu amigo, minha amiga. Então saia na frente e adquira já uma modeladora mais uma macieira portátil de 5 quilos da linha Blacknox, as melhores do mercado. E fature alto, fature muito, vendendo o quê, ó? Todas essas delícias para bares, mercados, supermercados, festas e bloquinhos de carnaval, gente, né? Afinal, onde tem festa tem o quê? Tem dinheiro e para isso é muito fácil. Basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto. Que o resto a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura alto. Simples assim. Então vem na nossa, né, Marcela? Ligue já. 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Grátis frete para todo o Brasil, mais uma fritadeira elétrica e um kit de brindes exclusivos. Mas para isso tem que o quê? Ligar, não perde tempo. Vou repetir o número para você, em 0800 666 0000 e tenha o seu próprio negócio. Claro! Compacta Print, quem tem, tá bem. Vem! Se você está à procura de emprego, a Setpar Empreendimentos vai realizar um mutirão amanhã. Olha que oportunidade legal, são cerca de 100 vagas para o setor da construção civil. Entre as funções, destaque para pedreiro, motorista, ajudante, encarregado de obras e assistente de engenharia. As entrevistas serão amanhã, a partir das 7 da manhã, na Avenida Saulo Antunes de Carvalho, sem número, no bairro Santa Helena, em São José dos Campos. Os interessados devem levar os seguintes documentos, anota aí: RG, CPF ou CNH. Para mais informações, é só entrar em contato com a Setpar pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela, 991289913. Então, mutirão de empregos amanhã na Setpar Empreendimentos. No próximo bloco, o assunto é Alzheimer. Na sua família, alguém já teve ou está enfrentando essa doença? O movimento o Fevereiro Roxo é dedicado à conscientização sobre essa doença. Você tem dúvidas? Pode mandar para cá, 997524005. E não saia daí, porque já tem mais um trecho da entrevista exclusiva com a grávida de Taubaté. 6:07, eu volto já. Investir com segurança é aplicar o seu dinheiro com quem entrega resultados. São 8 empreendimentos concluídos e 10 em andamento. Esdras Construtora, há mais de 15 anos construindo confiança. Todo mundo tem um bom motivo para aproveitar essa promoção. Os óculos que você precisa estão no Festival de Ótica Goldfinger. Marcela tem 16 anos, ganhou 16% de desconto. Cláudia tem 38 anos, ganhou 38%. Adolfo tem 72 anos e ganhou 72% de desconto. Cuide dos seus olhos no Festival de Ótica Goldfinger. Sua idade é seu desconto. E a oferta mais esperada da noite ainda está aqui. T-Cross, apenas R$ 89.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Riso 5, só R$ 78.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale. Todo ano é a mesma coisa, contas por todos os lados. E no final das contas, todo mundo fica apertado. Mas neste ano, a Prefeitura de Jacareí tem uma solução para te deixar mais aliviado. Você pode parcelar suas dívidas municipais com 100% de desconto em multas e juros em até 36 vezes. Sim, em até 36 vezes. E pode ser feito de forma presencial ou online. Entre no site da Prefeitura ou vá no Atende Bem para garantir o parcelamento que cabe no seu bolso. Prefeitura de Jacareí. Todo dia, um novo avanço. Quem já teve alguém com um diagnóstico de Alzheimer na família sabe como é complicado e como o diagnóstico acaba trazendo uma série de dúvidas e até insegurança para o paciente e para quem está perto dele. Fevereiro é um mês de conscientização sobre a doença e a gente fala sobre isso agora. Dr. Caio Alvarenga, geriatra, nosso convidado de hoje. Doutor, bem-vindo, tudo bem?
Bem-vindo, Marcela. Bom dia, Marcela. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. E bom dia a todos de casa. Acho que é uma oportunidade muito valiosa, né? Para a gente conversar sobre um tema muito importante e que, assim, já é um impacto hoje e seguramente no futuro. Doutor, a gente tem ouvido falar mais sobre o Alzheimer. Isso é um achismo nosso ou, de fato, essa doença tem tido um diagnóstico talvez mais certeiro, ou os casos têm aparecido com mais frequência mesmo? Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e já é datada há mais de 100 anos. Só que antes não tinha um diagnóstico tão claro. Tá. Antes, as pessoas que tinham algum comprometimento eram aquelas pessoas que tinham, na linguagem popular, falando que estavam dementadas, tinham um comportamento muito... Esquecidas, talvez. E um comportamento, como que eu posso falar assim, ruim dessa parte cognitiva, exatamente. Tá? E o que acontece? A idade, por si só, é um fator de risco para o declínio cognitivo. Tá? O Alzheimer, dentro das doenças, das demências, é o subtipo mais comum. E o que ela é caracterizada? Pela perda da memória recente, associada à perda de algum outro domínio cognitivo. Tá. Por exemplo, atenção, desorientação, dificuldade para se organizar na casa, então dificuldade para o idoso estar tomando seus remédios, sair na rua e eventualmente não se localizar. Agora, doutor, a partir de qual idade, mais ou menos, vocês podem dizer que pode se tratar de um caso de Alzheimer? Porque com a vida corrida que a gente leva, fazendo 300 mil coisas ao mesmo tempo, eu vejo cada vez mais cedo as pessoas falando, nossa, eu estou muito esquecida, eu não lembro o que eu vou fazer, eu não lembro o que eu fiz ontem. Mas não necessariamente isso é um caso de Alzheimer. Exatamente. Tem uma idade mínima para que isso possa acontecer para o Alzheimer ou não? Então, a gente divide o Alzheimer em duas fases. Tem o Alzheimer em fase de início precoce, abaixo dos 65 anos, e o Alzheimer de início tardio, que é ali depois dos 80 anos. Elas se comportam de maneira diferente. Mas também é realmente importante frisar que nessa época do mundo moderno, que a gente está extremamente acelerado com as coisas, nem todo esquecimento é Alzheimer. Mas também a gente não pode negligenciar alguma alteração cognitiva, né? Se o familiar está identificando que o idoso, né, ali em especial a partir dos 60, 65 anos, está com algum grau de comprometimento, recomendo sim que passe com uma avaliação para tirar dúvidas. Certo. Porque numa dessas a gente está negligenciando um problema que pode se tornar mais sério. O Alzheimer já tem cura ou ainda não? Infelizmente, ainda não, né? Nós temos algumas medicações disponíveis que são utilizadas para tentar retardar a progressão da doença. Aqui no Brasil, a gente tem duas classes de medicações disponíveis, que são os inibidores de acetilcolina e a memantina. Nos Estados Unidos e em alguns outros países já têm sido utilizados medicamentos que são terapias-alvo dirigidas. Só que ainda carece de estudo, né? E a liberação aqui até mesmo no Brasil, fora o alto custo, né? Para essa medicação. E Alzheimer é genético, doutor? Meu avô, por exemplo, teve. Existe algum risco maior do meu pai ou meu e do meu irmão de termos essa doença? Apesar de ter uma correlação com genética, não quer dizer que você, tendo um histórico familiar, você vai desenvolver, tá? É muito mais importante que a gente fala hoje da epigenética, que são os fatores de risco modificáveis que podem estar contribuindo para algum declínio cognitivo, alguma demência. Então, vou só citar algumas. Uma pressão alta, um diabetes, colesterol alto, maltratado, cigarro, tabagismo, quadros relacionados a transtorno do humor, então uma depressão não tratada, ansiedade, isolamento social e também um quadro muito comum no idoso, perdas sensoriais. Auditiva, né? O idoso tem algum déficit, não faz o tratamento, vai ficando mais isolado, é um fator de risco para a demência e também o déficit visual. Tem alguma forma que a gente possa fazer precocemente para evitar Alzheimer ou as complicações dele? Perfeito. Melhor maneira, prevenção, que acho que talvez é isso que a gente vai ter que, como sociedade e instituições governamentais, batalhar, é mudança do estilo de vida. Tá? Então, adotar hábitos saudáveis, incluindo, sempre importante, atividade física de maneira regrada. Tá? Hoje tem disponíveis alguns exames que são os biomarcadores, né? Inclusive biomarcadores sanguíneos.
Só que ele não faz parte para um rastreamento da população como um todo. Por quê? É um exame muito caro e não há uma indicação de pacientes que não têm uma queixa cognitiva ir num laboratório e pedir para fazer esse exame. Porque, de repente, pode ter alguma alteração e vai gerar um caos que não é o caso naquele momento. Tem até o caso do ator dos Vingadores, o Thor, né? Ele acabou fazendo um teste genético muito cedo. Entendi. Identificou que tem uma alteração, mas não quer dizer que ele vai desenvolver um quadro demencial no futuro. Entendi. Entendeu? Às vezes um exame precoce te causa uma ansiedade desnecessária. Exatamente. É melhor você ir no seu médico de confiança, que ele vai poder te direcionar para qual exame fazer e quando fazer esse exame e o que fazer com o resultado desse exame. Perfeito. Doutor Caio, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, Marcela. Obrigado a todos aí de casa. Obrigada. Boa semana. Obrigado. Meio-dia 16, a gente vai fazer uma pausa bem rápida mesmo, para o intervalo comercial. No próximo bloco tem a previsão do tempo do litoral, tem uma ação dos bombeiros do grupamento marítimo resgatando um homem que estava se afogando em Ubatuba e tem mais um trecho da entrevista exclusiva com a grávida de Taubaté. Volto já. De segunda a sexta, 3h30 da tarde, tenho informações quentes pra vocês. Que isso? Tem as principais notícias dos famosos. Tem que falar, Não, gente. tudo bem. Tá bombando. Pode rodar. Fofocalizando. Você está assistindo a Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Esquenta de Carnaval chegou em Jacareí e em toda a região do Vale. São mais de 300 opções de veículos no estoque com condições especiais para você comprar ou trocar de carro. Não perca essa oportunidade. Folia de ofertas é aqui, no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. O Carnaval de Prêmios do Vale Cap chegou! Essa semana tem dinheiro, motos e só no quarto sorteio um Fiat Pulse mais 50 mil reais. Tudo isso por apenas 10 reais e só pra nossa região. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo e terceiro uma moto em cada. E tem mais no Super Giro 30 prêmios de R$1.000 e no quarto sorteio um Fiat Pulse mais 50 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Aqui tem você todo dia. Meio-dia e 18, eu falei que ia ser rápido, não falei? Vamos com imagens ao vivo do litoral agora? Essa é a praia de Castelhanos, em Ilhabela. Semana começando com sol, céu azul na praia. Delícia, né? Se você puder aproveitar, aproveite por mim também. Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas no litoral. A semana começa com sol e chance de chuva no litoral. Em Ilhabela, a máxima fica em 31 graus. Outra cidade que pode registrar máxima de 31 é Ubatuba. 32 é a máxima esperada para hoje à tarde em São Sebastião. Para Caraguatatuba, a previsão também fala em máxima de 32 graus nessa segunda-feira. E por falar no litoral norte, o sol e o calor levaram muitos banhistas à praia no fim de semana. E adivinha o que aconteceu? De novo, casos e vários casos de afogamento. A gente tem até imagens de um salvamento que aconteceu em Ubatuba. Os bombeiros do grupamento marítimo tiveram bastante trabalho nesse fim de semana. Essas imagens aí são da praia do Tenório, em Ubatuba. O helicóptero Águia da Polícia Militar fazia um patrulhamento preventivo pela costa quando eles avistaram um guarda-vidas temporário tentando salvar um homem que estava se afogando. Ele foi arrastado pela correnteza, a gente está vendo aí imagens,
e estava próximo aos rochedos. 2 guardas-vidas saltaram da aeronave e ajudaram no resgate da vítima, que foi içada por um cesto, conhecido como pulsar. Vocês sabem que essas imagens aí são da Praia do Tenório, né? Eu estava em Ubatuba nesse fim de semana com a minha família, a gente estava na Praia das Toninhas e a gente viu um rapaz perto da gente também se afogando e sendo resgatado pelos bombeiros. Ele saiu de maca da praia, uma cena aflitiva de ver, porque a gente não sabe de fato como é que está aquela pessoa no momento, mas ainda bem que tem guardas-vidas preparados para resgatar esses banhistas que nem sempre respeitam ali o mar. Seguinte, pessoal, agora tem mais um trecho da entrevista exclusiva que a grávida de Taubaté deu ao apresentador Celso Portiolli. A gente já viu alguns trechos dessa entrevista e agora chegou a hora de ver mais um deles. O que ela fala depois de 13 anos em silêncio, depois da descoberta da farsa da gravidez. Vamos ver. Depois que você entrou na seita, quanto tempo depois rolou a história que você estaria grávida? Olha, eu entrei lá em 2005, foi em 2011. O seu marido já tinha feito vasectomia. Tinha, o Kleber fez vasectomia quando o Eduardo tinha 15 dias, mais ou menos, uns 15 dias. E você engravidou depois? Depois, aí e foi num foram ritual? Anos. Sim. Que história é essa? Olha, nós participamos, vou dizer eu, na sexta-feira santa do ano de 2011, nós participamos de um encontro com várias pessoas lá. E aí, nessa noite, foi dito, olha, façam os pedidos que nós vamos dobrar, vamos guardar esses pedidos e ali vamos realizar os desejos de vocês. Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu pedido e eu lembro, como se fosse agora, eu escrevi, eu quero ficar grávida de novo. Então, todo mundo fez os pedidos e entregou na... Mesmo seu marido sendo... Mesmo ele sendo vasectomizado. Aí você vê o tamanho da confiança que eu tinha naquilo que eu ouvia e naquilo que eu via. E aí eu fiz esse pedido, ele dobrou o meu papelzinho, molhou. Quem dobrou? A pessoa que estava lá conversando com a gente como se fosse, né, era o demônio ali. Para nós era ele que estava ali. E aí ele dobrou esse papel, molhou. Ele molhou em quê? Na bebida. Na bebida? Na bebida. Ele molhou na bebida, abriu, né, leu o que estava escrito, dobrou, molhou na bebida e engoliu, mastigou e engoliu. E disse o que para você? Disse que o meu ele iria realizar. E aí, passado o que? Acho que deve ter sido uns 15 dias ou mais, um mês, eles me chamaram, pediram para chamar e disseram que eu precisaria participar de um ritual. E aí eu participei. Que ritual foi esse? Precisava de levar algumas coisas e eu precisava que isso fosse feito para que o meu desejo fosse realizado. E aí, nesse ritual, eles fizeram o que precisava ser feito e eu sempre tive no coração que dali em diante nasceu a grávida de Taubaté. Por que eu te falo isso? Volto naquilo que eu falei no início, não é para que eu seja a coitadinha, não, porque naquela hora eu acreditei que aquilo ia acontecer. Mas você acreditava piamente que você poderia engravidar sem uma relação sexual ou sem uma inseminação? Acreditava, não sem a relação sexual, porque nós vivíamos como marido e mulher. Então a relação sexual existia, mas eu achava... Sim, mas no caso do seu marido não poderia... Sim, mas eu acreditava que sim, que a força que eles tinham me mostrado há tanto tempo atrás poderia fazer com que isso acontecesse. Sua barriga começou a crescer um pouquinho. Sim. Que poderia ser uma gravidez psicológica. Sim. Você percebeu em algum momento que ela parou de crescer? Percebi. Depois de um tempo eu percebi que ela já não crescia mais. E aí eu já tinha a noção de que algo poderia não estar certo, mas acreditava que aquilo ali ia acontecer. Bom, vamos lá. Você começou a barriga foi aumentando pouco a pouco? Não ou foi... de uma vez? Não, acho que foi umas 2 ou 3 vezes, ela já ficou daquele tamanho. Então não foi pouco a pouco, com cuidado? Não. E ninguém estranhou isso, as pessoas próximas a você?
A sua barriga ficou enorme da noite para o dia e ninguém estranhou. Não estranhou porque eu não vivia no meio de todo mundo. O seu marido? O meu marido, exatamente. Não estranhou. Ok, a partir desse momento você virou a grávida de Taubaté. Não foi com essa barriga pequena, mas foi com a barriga gigante, dizendo que ali dentro teria quadrigêmeos. Exato. Como que essa história chegou à imprensa? Não fui eu, não foi o Kleber, não fomos nós que chamamos a imprensa. Algumas outras pessoas que nos rodeavam que chamaram a imprensa. Então, a primeira imprensa que foi chamada foi a Band Vale. E aí, da Band Vale veio a Record, da Record vieram N outras. Qual você acha que era a intenção da seita em divulgar que você estava grávida? Qual a intenção? Eu não soube até hoje. Mas eu sei que não saiu só de lá. Foram outras pessoas e que às vezes eu ainda acho que... Eu posso dizer para você que uma das pessoas que chamou a imprensa, ela era inocente, ela não sabia o que ela estava fazendo. Nessa época que ela chamou a imprensa, você já estava com aquela barriga enorme. Já estava. Quando você participou do ritual, alguém disse para você que seria um menino, uma menina ou quadrigêmeos? Não. Depois, com o decorrer da gravidez, que foi dito. Então, no primeiro momento, não. No primeiro momento, só disse que eu ficaria grávida. Você sentiu os sintomas da gravidez? Todos. Você teve enjoo? Tudo. Todos. Desejo? Todos. Você realmente se achava grávida? Se achava. E aí, quando ela parou de crescer, eu soube que ela tinha que aparecer, né? De alguma forma, ela ia ter que aparecer. Então, apareceu a barriga. Então, ao contrário daquilo que as pessoas falam, que era uma barriga de silicone, porque não, ela era uma barriga de pano, existiam panos lá dentro, eram panos. Mas por que a barriga teria que aparecer? Porque tinha sido dito para a imprensa que eu estava grávida, né? Então ela já Mas quando você estava com a barriga pequena... Mas não estava... Não tinha sido dito para a imprensa mas ainda. Já não estava tão pequena, né? aquela enorme, ela surgiu... Não, mas antes disso, quando a sua barriga parou de crescer, Sim. na gravidez que você disse que era psicológica. Que é psicológica, sim. Exato. Por que você teve que mostrar que estava grávida? Não tinha imprensa ainda. Era você e a seita. Exatamente. Qual que era o interesse? Mostrar para algumas pessoas que frequentavam a seita? Que eu não era nem para mostrar para as pessoas que estava. Era para mostrar que eu realmente estava grávida e que... Com qual propósito? Eu sempre me perguntei a mesma coisa. E qual resposta você teve? Nenhuma. Como nenhuma resposta? Eu não tive nenhuma resposta, porque depois que eu saí de lá, eu nunca mais tive contato com ninguém de lá, pessoalmente, como eu tô tendo com você aqui. A culpa era deles, então? Não, a culpa não era deles, a culpa foi minha que deixei tudo isso acontecer. São detalhes surpreendentes, não é verdade? Hoje você vai continuar assistindo a novos trechos dessa entrevista exclusiva feita pela equipe do SBT no programa Tá na Hora Vale, combinado? Então, não percam o programa de hoje, porque vocês verão novos trechos dessa entrevista bombástica. A primeira vez que a grávida de Taubaté fala, depois de 13 anos dessa farsa que chocou, que primeiro envolveu o país inteiro e que depois chocou o país inteiro. E essa entrevista volta a movimentar a imprensa do Brasil inteiro, todo mundo querendo entender o que se passou, o que se passa na cabeça dessa mulher e de todas as pessoas envolvidas nessa mentira. Então não percam hoje no programa Tá na Hora Vale com o meu amigo Vinícius Valverde. Seguinte, por hoje é só. Mas amanhã tem mais e é claro que eu espero você, tá bom? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. Amanhã, 11h30 da manhã, a gente se vê. Um beijo pra vocês, bom comecinho de semana, boa segunda-feira e até amanhã. Tchau.